Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. É a terceira vez, acredito que eu venho à igreja, a primeira vez aqui, Igreja Batista Missionária, e eu quero agradecer o pastor Antônio Carlos, sua esposa Lindaura. Eu quero agradecer o pastor Felipe, que manteve contato comigo, e a Priscila, sua esposa. Eu quero agradecer o Wallace, que é um amigo, a Rosângela, essa família tão abençoada, tão preciosa. E eu fico feliz com as oportunidades que Deus tem me dado. Eu aprendi uma coisa: quando tem muita gente no ambiente, a mensagem dura enquanto durar o silêncio. Então, conforme as pessoas vão falando, a gente vai sentindo que o nível de atenção ele já está diminuindo. Isso, para um preletor, é sinal que está na hora de parar. Então eu vou falar aqui, e eu sei que muita gente está de pé. Às vezes você sentou e acabou ficando alguém na sua frente, então você fecha os olhinhos e só escuta, porque não vai dar para ver. Aí você vai se sentir hoje como Bartimeu, tá certo? Mas eu quero fazer uma reflexão com você, e ela começa em Lucas capítulo 11, verso 2. Preste atenção, vai ser rápido. Lucas 11, 2. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Bom, gente, eu quero refletir com vocês hoje sobre uma das grandes preocupações bíblicas. A Bíblia tem duas preocupações centrais, principais: vida eterna. É isso, vida eterna. A oportunidade de vencer a morte e de viver na eternidade com Deus. Segunda proposta bíblica: vida terrena. Como viver aqui de uma forma extraordinária. Como ser alguém bem-sucedido nessa terra, entendendo sua medida, evitando olhar e focar a vida dos outros, mas trabalhar para que as coisas aconteçam na sua vida. Quando nós vemos Deus dando a oportunidade a mim e a você de viver, é importante que você entenda que as oportunidades são basicamente iguais. O grande problema é a postura que as pessoas tomam em torno das oportunidades que recebem. E é importante você também ter a maturidade para entender que antes de você vieram algumas pessoas. Seu pai, seu avô, seu bisavô. Pessoas antecederam você na sua linhagem. E você deveria, quando olhar para a vida de alguém que tem mais que você, que parece levar vantagem sobre você, seria muito legal você perguntar o que o seu avô estava fazendo quando o avô desta outra pessoa estava empreendendo, estava agindo. O que o seu pai fez, que o pai dessa outra pessoa, que hoje parece estar em vantagem sobre você, ele fez. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender que as oportunidades elas são bem próximas, mas algumas pessoas aproveitam melhor que outras. E aí, quando chega mais à frente, eu não sei o que o meu avô fez, eu não conheci. Eu sei o que o meu pai fez,
E eu estudei numa escola onde eu via crianças terem mochilas melhores do que a minha. Quando tinha aquela festinha que não precisava ir de uniforme, eu descobria o que os meninos calçavam, o que os meninos vestiam. Na hora do intervalo da escola, ou do recreio, eu via o quanto de dinheiro eles podiam levar. E confesso a você que a minha roupa não era a melhor. Eu ia na festa da escola de quichute. Já cheguei até aí de uniforme na festa da escola, porque não tinha outra roupa para ir. Mas por que será que aqueles meninos tinham e eu não? Porque o pai deles construíram coisas que o meu não construiu. Mas chegou a minha vez de viver. E na minha vez de viver, eu resolvi fazer pelos meus filhos e pelos meus netos coisas que meus avós e meus pais não fizeram. É muito importante você entender isso, senão você começa a olhar Deus como alguém injusto. Quando nós olhamos para a Bíblia, basicamente vamos achar sempre ela nos oferecendo oportunidades iguais. Vamos lá, vamos ofertar com Caim e Abel. A oportunidade era para os dois, um aceito, outro rejeitado. Vamos dar um pulinho mais à frente e vamos descobrir que Ruth e Orfa recebem a oportunidade de sair de Moabe e ir para Belém. Ruth vai, Orfa fica. Vamos mais à frente um pouquinho, vamos olhar as duas prostitutas que ficaram grávidas durante o governo de Salomão. Duas mulheres prostitutas, solitárias, grávidas, mães de meninos. O que a vida está dizendo? Eu estou dando a mesma oportunidade para as duas. Uma mata seu filho, outra deixa seu filho viver. Vamos para o Calvário, o que vemos lá? 3 indivíduos, o Salvador no meio e 2 ladrões. Quantos ladrões tem? Jesus pode salvar quantos? Pode salvar quantos? Ele salva quantos? Os 2? Ele salvou? Mas a oportunidade era para quem? Mas um aceitou e outro? Mas a oportunidade estava lá, sim ou não? Pois é, hoje você está aqui. A oportunidade é para quem? Para todos nós. Pessoas podem estar no mesmo dia. O apóstolo Paulo disse isso na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 10, verso 1. Não quero que ignoreis a instrução, é como ele começa o texto. Nossos pais estiveram todos debaixo da mesma nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés e no mar, todos beberam da mesma água que saía da pedra que era Cristo, todos comeram do mesmo maná, todos viram a nuvem e a coluna de fogo, mas Deus não se agradou da maioria deles. Porque pessoas podem estar no mesmo dia, no mesmo lugar, ouvindo as mesmas coisas e saindo dali com resultados diferentes. Sabe qual é o dia mais importante da sua vida? Hoje. Sabe qual é o horário mais importante? Agora. Então é importante você entender isso. Por que você veio aqui? Você acha que você veio aqui porque eu vim? Pô, tu tá de palhaçada. Se o motivo pelo qual você veio aqui, você pensa que sou eu, o diabo tinha te impedido. Eu vim porque eu queria conhecer a estrutura. Não vinha. Você só veio aqui porque Deus diz: hoje você vai, eu vou remover todos os obstáculos, porque hoje eu quero falar contigo. Você consegue entender? A desculpa que Ele te deu, eu não sei. Eu só sei que você está aqui. Fala para quem está do seu lado: você está aqui porque Deus te trouxe. Isso. E o que Deus está querendo? Fala assim: falar comigo. Isso. O que nós vamos aprender com uma oração extraordinária? A oração do Pai? Isso. É muito importante você entender o que Jesus está dizendo para seus discípulos e para mim e para você. Quando orares, entende que aquele cujo qual você vai falar é seu Pai. Lembra, a Bíblia está toda amarradinha.
Qual é o pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? O filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra. Então é importante você entender que Deus é seu pai, tá bom? Deus é pai de quem? Meu, seu, tá certo? Mas olha que oração interessante. Venha o teu, não é eu vou para o teu reino. Estranho, né? Jesus está falando, venha o teu reino. Que reino? O reino do céu. Seja feita a tua vontade, Deus. Onde? Aqui na terra, como ela é feita no... O que Jesus está dizendo, é isso que eu vou trabalhar com vocês hoje. O que Jesus está dizendo, eu sou um colono que deixei o céu para colonizar a terra com a cultura do céu. Eu quero mostrar para você, ser humano, que antes de você ir para o céu, você pode trazer o céu para a terra. Ih, tá ruim, hein? O povo está desanimado. Vamos ver se a gente trouxer o inferno. Melhora. A proposta é essa: céu na terra. Antes de você ir para o céu, pegue um gostinho dele aqui na terra. Onde? Na sua família. Onde? Nos seus negócios. Onde? No seu casamento. Onde? No convívio com seus filhos. Essa é a proposta. Viver com Deus na terra, uma amostra grátis do... E depois que você morrer, aí vai mesmo. Mas antes você já vive aqui. E tem gente que vive uma vida tão desgraçada aqui, e pior, acha que é permuta. Eu sofro aqui mesmo, sabe? Mas pelo menos meu nome está escrito no livro. Por isso que você sofre, você está trocando. Sofre aqui para morar lá. Deixa eu te dar uma notícia ruim. Tem gente que sofre aqui e não vai para lá. Vai descer as escadas com chifrudo. Vai passar lá, Jesus vai estar lá, sim ou não? Todo olho, toda língua, todo joelho, mas nem todo mundo que vê se dobrar vai ficar. Vai passar, Jesus vai estar lá falando. Outros vão chegar lá, Jesus. Não aplaude não. Eu estou mandando os outros para o inferno. Você está aplaudindo? Então, será que dá para nós orarmos isso? Será que dá? Que venha o teu reino. Você tem vivido o reino aqui na terra? Antes de ir para lá, ou sua vida está ruim? Pastor, ruim ela já teve, antes de ficar pior. E quem é o culpado da sua vida está tão ruim? O Satanás. É sério, é ele. Porque você não tem culpa. O culpado é quem? O Lula, o Bolsonaro, o prefeito, o governador, sua sogra. Não que eles não tenham sua parcela, pelo menos a última. Mas o maior culpado é eu. O maior culpado sou eu. Pastor, então me ajuda aí, porque eu quero sair daqui hoje vivendo o céu. Quem quer viver o céu na terra? É isso aí. Mesmo que você não queira, levanta a mão, para parecer que quer. Porque tem gente que não... pastor, queria morrer. Nossa, quer nada. Tempo atrás eu fui num velório, o marido morreu, a mulher gritando, você não podia morrer. E eu queria falar para ela, menina, ele queria não. Ele morreu, mas ele queria viver. E ela acusando o defunto, você não podia morrer, você não podia me deixar assim, não gosto dessas coisas. Na hora do sepultamento final, naquela dor da perda, a mulher começou a falar, me leva.
Me leva, meu amor, me leva. Eu falei, esquisito. Eu fiquei assim de longe, né? E ela perto da sepultura, aquele negócio que abre a janelinha. E ela chorava, abraçou o caixão, menino. Tinha chovido aqueles dias. Quando baixou a sepultura, ela não escorregou, menino. A mulher caiu em cima do caixão. Se você adivinhar qual foi a primeira coisa que ela falou, eu te dou um doce. Primeira coisa que ela falou: me tira daqui. Tiraram a dona. Aí eu falei, ela queria ir não. Estava só valorizando o defunto. Eu até entendi. Então escuta o que eu vou te falar, porque é sério. 2 capítulos da Bíblia. Se você ler, esse pessoal que ri depois dos outros é o maior barato, né? É porque eles entendem depois. Você fala. Eu estou brincando, viu? Estou brincando. Então preste atenção. 2 capítulos da Bíblia. Repita comigo: Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 2. Se você ler esses 2 capítulos iniciais, vai ter que continuar lendo o resto. Mas esses 2 têm as informações para você viver sua vida de uma forma extraordinária aqui na terra. Se você aplicar os ensinamentos desses 2 capítulos, e eu separei algumas coisas que eu quero mostrar para você aqui. É só você botar em prática que você começa a trazer o céu para a sua vida. O céu para o seu casamento, o céu para os seus negócios, o céu para o seu ministério. Pastor, então dá logo as dicas. Vamos lá, para a gente ganhar tempo. Gênesis 1:1. Diz o quê? No princípio, criou Deus. Criou Deus. Criou Deus. Criou Deus. Isso. Está aí o princípio de tudo. Quer viver bem, aprenda uma coisa: o céu sempre vai vir primeiro. Primeiro céu, depois terra. Eu não disse que eram as 2 preocupações? Hoje tem gente colocando a terra primeiro, depois o céu. Primeiro é o que as pessoas vão pensar de mim, entendeu? Primeiro é a minha imagem perante as pessoas. Não, a Bíblia diz: quer viver uma vida extraordinária, o céu vem primeiro. É o que Deus, é o que a palavra de Deus diz. A meu respeito é o que eu vou fazer. Pedro diz: mais importa obedecer que ao homens. Quer viver bem na terra? Céu primeiro. Buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão. A juntar tesouro onde? Onde traça, ladrão e ferrugem não pode corroer. Então você quer viver bem aqui na terra? Primeira coisa, céu primeiro. O que Deus está pensando do que eu estou fazendo, o que a palavra de Deus me manda fazer, não interessa o que os outros pensam a meu respeito. Eu estou aqui primeiro para obedecer o céu. Você lembra quando Moisés, o povo estava lá cheio de sede? Lembra? Aí o povo falou com Moisés: pô, Moisés, fala uma coisa para tu. Pô, nós estamos com sede. Moisés falou: pera aí que eu vou falar com a chefia. Foi lá e falou: ô Deus, o pessoal está com sede, até eu. Aí Deus falou: Moisés, faz o seguinte, pega esse cajadinho seu, dá uma pancadinha na rocha, que eu vou tirar a água de lá e todo mundo vai beber. Moisés falou: maneiro. Foi lá, deu uma pancadinha na rocha, saiu água, sim ou não? Todo mundo bebeu, né? Encheu os recipientes. E Moisés está com a moral alta perante o povo. O povo está falando aí: Deus é com Moisés. A água sai da... Resultado bom, sim ou não? Moisés está feliz, sim ou não? O povo está feliz, sim ou não? Deus está feliz, sim ou não? Olha que beleza. Lá na frente o povo teve sede de novo. Foi lá falar com Moisés. Moisés falou: chefe, água. Deus falou: então agora procura uma rochinha, e ao invés de bater nela, só fala: rocha, sai água. Moisés foi lá, como da primeira vez, ele fez o quê? Bateu, deu certo? Da primeira vez deu certo?
Então o que o modelo mental dele diz? Bate de novo, mano. Vai que você fala e não dá certo. Ele pegou o cajadinho, deu uma pancadinha. Saiu água? Saiu água sim ou não? Saiu, gente. Depois você lê, que eu não sou obrigado. O povo é tão distraído que esse dia eu estava num culto, perguntei: quem quer ir para o inferno? Diz amém. Lotou 2 ônibus. Presta atenção. Moisés bateu na rocha, saiu água, sim ou não? O povo bebeu? Moisés bebeu? O povo ficou feliz? Resultado bom? Sim. Saiu água. O povo não queria água. A água saiu, o povo está feliz. Moisés está feliz. Deus está feliz. Moisés está, saiu água de novo, hein? Caramba. Aí Deus entrou no grupo, tirou Moisés para o privado. Falou: Moisés, chega aí que eu vou falar uma parada para tu. Quando ela dá aguinha lá, eu falei para você fazer o quê? E Moisés, e Deus falou: não gagueja não, rapaz, seja homem. Eu falei para você fazer o quê? Para falar. E você fez o quê? Eu dei uma pancadinha. Mas o importante é que saiu. O importante é que saiu para os homens, mas não para Deus. Para Deus o que vale é obediência. Você quer viver bem aqui na terra? Pare de querer agradar homens. Entendeu? Aprenda a agradar porque é Deus que controla a terra e a terra não controla os céus. Então você quer viver bem aqui? Traga os céus para a sua vida, que venha o teu e que seja feita a tua aqui na terra como ela já é feita no, porque a vontade de Deus é boa, perfeita. Talvez para a sua vida melhorar, o que está faltando é... Quer ver? Eu vou mexer já com família para a gente mesclar tudo, para mim não passar do horário. Solteiro, levanta a mão. Isso. E glória a Deus. Solteiro quer fazer sexo? Solteiro quer fazer sexo? Fala sério. Quer? Mas pode? Mas quer? Mas pode? Mas quer? Casado? Pode fazer sexo? Quer? Se você pensa que é só o primeiro grupo que desagrada a Deus, os dois, Deus fica muito aborrecido com quem faz antes e fica muito aborrecido com quem não faz depois. Céu. O reino de Deus vindo sempre primeiro. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo princípio. Primeiro princípio qual é? Vamos lá, para você entrar na mente. Céu primeiro, terra depois. Repita comigo. Terra primeiro? Não. Céu primeiro? Sim. O céu ou seu professor de faculdade? Céu. O céu ou seus amigos? Céu. O céu ou a rede social? Céu. Beleza. Amém? Amém? Esse é o princípio. O que você traz? O céu para a sua vida. Se o outro tiver, é bom. Mas se ele não tiver, 11 mil cai ao seu lado. 10 mil de um lado e 1.000 do outro. Já fiz as contas para dar rápido. 11 mil cai e você não vai ser? Porque para você o céu vem e a terra vem. No seu casamento o céu primeiro. Então se o céu vem primeiro, a senhora cala essa boca. Se o céu vem primeiro, marido, você ame, respeite e cuide e zele por esta mulher. Se o céu vem primeiro, sua família vem antes dos bens materiais, amém? É Deus falando. E é o maior barato, porque eu falei assim:
As mulheres ficar caladas. Quem falou é verdade. Quem foi? A mulher. É um barato. Louvado seja Deus. Segundo princípio, Gênesis. Primeiro princípio qual é? Céu primeiro. Grava, eu quero que você grave para você repetir, porque você vai pensando nisso. Eu quero enfiar isso na sua mente. Céu primeiro, céu primeiro, céu primeiro. Terra depois. Entrei na rede social. Terra ou céu? Eu vou namorar. Terra ou céu? Eu vou discutir. Terra ou céu? Eu vou fazer negócio. Terra ou céu? Eu vou para a igreja. Terra ou céu? Isso. Céu primeiro, terra. Isso. Glória a Deus. Segundo princípio. O primeiro é o que mesmo? Agora melhorou. Tem gente que amanhã não lembra mais de nada. Era o que mesmo? Nossa. Nuvem. Cuidado, você pode estar rindo de você. Gênesis 1, verso 3. Gênesis 1, verso. E disse Deus, haja luz. Olha para mim agora. Segundo princípio. Antes de criar qualquer coisa, Deus cria o quê? Cria o quê? Cria o quê? Isso. Princípio básico. Quer parar de sofrer na vida? Antes de fazer qualquer coisa, busque conhecimento em torno daquilo que você vai fazer. Luz, clareza. Quer montar um negócio? Antes de montar. Por que é que não tem um restaurante japonês do lado da sua casa? Você acha que essa ideia não passou na cabeça de outra pessoa? Será que não é porque naquela região onde você mora, então, o povo não come esse tipo de comida? Aí você faz, ninguém tem, eu vou abrir. Aí se lasca. Nossa, o inimigo está furioso. Não, você está fazendo as coisas no escuro. Tudo que você for fazer, antes de fazer, coloque luz. Não é Deus, é luz. Por isso que se lasca, bota Deus sem luz, nem vê Deus. Entendeu? Luz, luz. Vai arrumar um relacionamento, coloca o quê? Vai arrumar um sócio, coloca o quê? Vai ver uma profissão, coloca o quê? Vai procurar um líder religioso onde você vai caminhar, leva o quê? Luz. Quem ilumina pode andar mais rápido, sim ou não? Sim, visibilidade. Quem ilumina pode ser mais assertivo. Quem anda no escuro se dá mal. Antes de Deus criar qualquer coisa, Ele coloca conhecimento, informação. É assim que funciona. Você quer... Aí não faz nada disso. Enquanto alguém já chama de amigão. Não sabe quem é a pessoa, leva para dentro de casa, empresta dinheiro, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Aí depois vem para a igreja. Quero mais lidar com gente. Tem gente que já está tão aborrecido com gente. Eu tenho falado disso nas minhas palestras. Todas as pessoas que começam achando que todo mundo é bom, terminam achando que todo mundo é. E tem gente boa, sim ou não? Mas tem gente ruim, sim ou não? E o que você faz com essas pessoas? Seleciona, gente. Os ruins você deixa mais distante, para ver se melhora. Os bons você traz mais para perto. Entende? A maturidade faz com que você não descarte ninguém, você só reposiciona. Eu tenho amigo, por exemplo, que viaja comigo, mas eu não empresto dinheiro porque não paga. Eu já tenho uns amigos que viajam, que eu empresto dinheiro, mas que não viajam comigo, que a mulher dele não quer fazer nada. Eu tenho uns amigos que eu conto segredo, mas não vão na minha casa. Eu tenho gente que vai na minha casa, mas eu não conto. Isso, seleciona a gente. Aí não seleciona, não bota luz. Aí depois, pastor, casei com um homem. Ele é outro homem. Não é o que eu casei. Ausência de luz. Tinha que ter ido na casa dele, conversar com aquelas pessoas mais idosas, que deixa escapar a informação. Vovó, estou namorando seu neto. Ô, minha filha, menino bom, rapaz, bonito, né? Nossa, um doce, lembro pequenininho, menino de ouro, uma preguiça naquele lombo também, meu Deus. Acorda meio-dia cansado. Vai casar com o discípulo do Batman.
Luz, luz, luz. Luz não ilumina a vida inteira no sofrendo. Por quê? Porque princípio bíblico é antes de fazer qualquer coisa, coloque. Isso aí, ilumina. Coloca conhecimento, coloca informação, e você vai ver como é que a vida vai se tornar mais fácil. Há um tempo atrás o cara falou comigo assim: pastor, eu estou precisando de um dinheiro. O senhor tem? Ele falou o valor, eu falei: tenho. Ele falou: você me empresta? Eu falei: não. Isso eu acho que era terça ou quarta-feira. Ele disse: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, me empresta. Eu falei: eu não posso te emprestar esse dinheiro, sabe por quê? Porque segunda-feira que vem eu tenho que pagar uma dívida. Ele disse: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, no sábado eu tenho que pagar uma, mas no domingo tem um cara que está me devendo e ele vai me dar o dinheiro, eu pago o senhor na segunda. Eu falei: não vou emprestar não. Pastor, estou falando, eu dou garantia ao senhor. Eu falei: você quer esse dinheiro para quê? Ele falou: para pagar fulano. Eu falei: você tem certeza que você tem esse dinheiro de segunda-feira? Ele falou: pastor, eu garanto o senhor. Eu falei: me dá o telefone desse cara que o senhor está devendo, que eu vou falar com ele para te esperar até segunda-feira. Aqui que eu emprestei o meu. Tá assim de gente, rapaz. Tudo que vai fazer, faz no escuro. Depois se lasca. E vai para o céu, a grande parte dele, mas vai viver uma vida ruim aqui na terra. Ruim. Hoje eu coloco luz em tudo. Eu aprendi uma coisa na minha vida: antes de perguntar quem é a pessoa, pergunte quem foi que mandou. A Bíblia diz: bendito é aquele que vem em nome do... O Deus está mandando gente todo dia para a sua vida, sim ou não? Sim ou não? E se ele está mandando, quem é que está mandando junto? O Satanás. Mistura assim, ó. Você não sabe quem é quem. Então todo mundo que chega, ó, eu fico de olho. Chega na igreja: pastor, ô querido, quem mandou você? E sai fora. Eu criei uma linha de relacionamento de 10 níveis. Aqueles que ficam no núcleo comigo e aqueles que vão ao redor. Todo mundo que chega lá na ponta, no 10º lugar. E aí eu fico olhando. Quando vem bem recomendado por um amigo, eu trago para o 7º. E fico olhando. Você tem que aprender a fazer isso, gente. Está assim de gente hoje criando bicho, porque não consegue lidar mais com gente. E bota nome de gente em bicho. Estou falando sério. Esse dia eu fui falar com a moça, ela falou: porque o Antônio. Eu falei: quem é Antônio? Ela falou: meu cão. Eu falei: o seu cachorro chama Antônio? Ela falou: pastor, meu cachorro, pastor, só falta... é uma coisa tão simples, né? Só falta falar. Por que será que você vive tão bem com ele? Exatamente porque ele não fala. Porque se ele falasse, era a mesma coisa que uma pessoa. Pastor, meu cachorro parece... Gente, parece não. Parece não. Ele tem cauda, não tem? Focinho. Sim ou não? Parece não. Quando você bota um bicho para dormir na cama com você, o bicho sabe que é bicho. Quem não sabe... Nossa, nem sei se eu posso falar isso, pastor. Eu acho que o bicho dormindo olha para você na cama, falando: nossa, que bichão é esse? Pastor, o senhor não gosta de bicho? Eu gosto tanto de cães que eu tenho 5, mas é tudo cachorro. Não estranho dele não falar. Nenhum deles não parece com gente. Tudo cachorro. Au, au, au. Tudo assim. Dorme onde? Na casa do cachorro. Esse dia eu fui na casa de uma moça, ela chamou o que eu achava, estava tomando um cafezinho, ela chamou o que eu pensei de ser uma menina. Entrou um frango. Uma franguinha do pescocinho pelado, bonitinha. Eu nunca tinha visto frango tender chamado. De onde eu venho, chama frango assim, ó. Frango. Aí ela olhou para mim,
E eu fiquei rindo. Ela falou assim: pastor, olha que coisa linda. Eu falei: mas ela é linda mesmo, a franguinha. Ela falou assim: pastor, minha filha. Quando ela falou que o frango era a filha dela, aí eu preocupei. Aí eu pensei: a bota ovo, ela. Aprenda a lidar com gente. Aprenda a trazer luz. Pare de sofrer vivendo uma vida na escuridão. O que você for fazer, antes de fazer, disse Deus: haja, ilumina. Já viu gente dizer: aceitei Jesus, minha vida piorou. Estou uma perseguição. Claro, quando você aceita Jesus, o que acende na sua vida? E quando a luz acende, mostra as coisas sujas, mostra as pessoas que devem sair da sua vida porque não cabe mais. Entendeu? Primeiro princípio qual é? Segundo princípio, isso, glória a Deus. Vamos lá, porque a princípio está quase acabando. Terceiro, olha que coisa legal. Verso 9: e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Olha só, Deus fez a luz, sim ou não? Sim ou não? Agora Ele vai continuar criando, mas o ambiente da criação, ele não está muito legal. Por quê? Porque ele não é sólido, tem água. E Deus então cria terra seca, as porções secas, os continentes. Aliás, o continente na época, que era um só, ok? É criado. E observe bem essa criação. Deus cria agora um ambiente sólido. Por quê? Porque Ele disse: o céu vem primeiro, a terra depois. Eu trago luz, conhecimento, clareza, esclarecimento. E agora eu crio um ambiente sólido, para eu construir alguma coisa. Hoje tem gente vivendo de sofrimento em sofrimento. Parece que está melhorando, piora de novo. Tudo que faz não termina. Sempre construindo sonhos na mente, mas nunca transportando seus sonhos para a prateleira dos objetivos. Sonho, gente, imagine uma prateleira. O que é um sonho? É aquilo que vem do alto, é aquilo que é desafiador, então ele está lá em cima. Enquanto você não pegar esse sonho aqui e trazer para baixo, para a próxima prateleira, a prateleira dos objetivos, a prateleira da dedicação, você não realiza nada. Ambiente sólido, concreto, estável. A Bíblia diz: aquele que constrói sua casa em um ambiente que não é sólido, é só uma questão de tempo. Vem a chuva, os rios, os ventos e derruba a casa. E aquele que construiu a casa sobre a rocha, vem vento contra a casa dele, sim ou não? Vem chuva contra a casa dele, sim ou não? Então a mesma coisa que vem para o que obedece, vem para o que desobedece, sim ou não? A diferença é que permanece. É a solidez. Pare de viver essa vida insólida, construindo coisas que não vão a lugar nenhum. Aprenda a usar esse princípio na sua vida. Está na hora da sua vida andar. Por quê? Porque Deus te ensinou a orar: venha o teu, seja feita a tua, aqui na terra como ela é feita no. Isso. As coisas começam lá. É o tempo inteiro, gente. Você obedece? E o Senhor me levou a um vale que estava cheio de ossos, e eu observei, andei ao redor deles, eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos, e Deus me perguntou: poderão viver esses ossos? E eu falei: o Senhor é que sabe. Deus disse: então profetiza. Enquanto eu profetizava, cada osso se uniu ao seu, porque quando eu obedeço, eu trago organização para a minha vida. Você consegue entender? Todas as vezes que eu obedeço, a minha vida começa a se organizar. Eu trago clareza, solidez. Eu falo um monte de casamento, aí quer arrumar um casamento. Entra onde? No Tinder. Bota lá o supifio.
Ah, pastor, nossa, casei tem 1 ano e meio. Eu normalmente não caso ninguém, mas agora eu vou criar lá na igreja que eu pastoreio a festa do descasamento. Quem quiser descasar, eu não vou chamar mais de divórcio, eu vou chamar de descasar. Nós vamos fazer festa, vai devolver presente, vai indenizar os padrinhos por danos morais, e eu também vou processar, porque eu fui lá e fiz. Entendeu? Então eu quero danos morais, quero tudo, quero 5 milhões. Eu quero ver se divorcia. Fala, não, vou ficar com ela mesmo, vou ficar com ela. É muito dinheiro, é muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Devolver os presentes, ter festa. Você está rindo, então vai construir. Dá um Rivotril para essa dona aí, por gentileza. Vai dar um. Vamos lá, primeiro é o quê? Primeiro princípio. Segundo princípio. Terceiro princípio. Isso. Tá certo? Até agora ele não criou nada. Só criou um ambiente para botar as coisas. E ele é Deus, hein? E faz as coisas tudo direitinho. Agora é que ele começa. E isso é que é legal. Olha só. Verso 11. E disse Deus, produza erva verde, que dê semente. Olha só, no verso 21, ele diz que Deus criou as baleias, os répteis. Olha que legal. Ele cria carnívoros e herbívoros. O que é isso, pastor? O nome disso é sustentabilidade. É aquele tipo de vida que ele consegue ser vivido até o fim. É aquilo que se sustenta. Porque olha só, tem 1.200.000 aproximadamente, 1.200.000 gnus, só gnu, aqueles boizinhos, lá no Serengeti, na África. Para algumas centenas de leões, chitas, leopardo, mabeco, hiena e outros carnívoros. Agora, zebra, gnu, rinoceronte, hipopótamo, essa turma toda. Eles comem o quê? Fala assim, mato. Nós é da roça, é mato. Eles comem mato. Porque os herbívoros são muito mais numerosos do que os. Porque senão acabava o troço logo. O sistema quebrava. 1.200.000 carnívoros para centenas de herbívoros. Acabou a comida tudo num dia só. O que Deus está criando? Criando um ambiente que se Isso. Você tem que criar uma fé sustentável. Eu vou desviar. Me aborreci com o pastor. Sustentável. Pastor, sabe? Estou muito decepcionado. A situação está muito difícil. Vou desviar. A sua fé não dá para ir até o fim, não? Deixa eu falar uma coisa para você, vascaíno. Todas as... Ou será que aqui eu deveria dizer cruzeirense? Escute o que eu vou falar. Eu não sei se você entendeu o que eu estava falando. Todas as propostas do Apocalipse são só para quem vencer. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Tem proposta para quem empata, não, mano. Então na vida você tem que é isso aí. Sustentabilidade. Cria um ambiente que se sustente. Pode acontecer o que acabou, meu irmão. Eu vivo com Deus, já era. Eu vivo um casamento extraordinário. E minha mulher pode se apaixonar por outro homem, pode ou não pode? Pode ou não pode? Não deve, mas pode. Porque todo mundo está sujeito. E se ela me largar? Me largou. Não dá mais para segurar. Explode o coração, a vapa. Vou chorar porque a mulher é boa, mas vou fazer o quê? Falou, não dá para viver sem ela, Senhor. Não dá para viver sem o Senhor. Entendeu? Então, aprenda uma coisa. Ter um casamento sustenta. Isso. O que sustenta casamento? Não é Deus, não. É perdão. Porque nós briga. Você briga. Esse dia um pastor falou assim, pastor, os meus filhos não tiram nota boa, a minha igreja só tem gente boa, eu não brigo com minha mulher. Eu falei com ele, pastor, nós vamos virar amigo que hora? O senhor me falar a verdade.
A pandemia, gente, ela veio de uma forma extraordinária, só para selecionar fracos e não adaptáveis. Quem estava com a saúde fraca, nem sabia. Morreu. Saudável no dia. Morreu. Já tinha alguma complicação e não sabia. Empresas que não estavam bem financeiramente quebraram, sim ou não? Sim. Porque o sistema de comprar mudou, o sistema de vender mudou, o sistema de entregar mudou, tudo mudou. Famílias que agora vivem tudo junto. Pensa, eu achava mó barato aqueles caras falando, não saia de casa. Isolamento social. Eles sabem o que é barraco? Não, não morro. A mulher, o marido e 8 crianças. Uma geladeira vazia, um calor, com aquela telha de amianto. Fica todo mundo dentro de casa, para morrer cozido. Assado ou qualquer coisa desse tipo. Porque quem estava mandando morava numa mansão. Tinha Netflix, tinha tudo. Sim ou não? Geladeira cheia. Porque veio mostrar os fortes e fala assim, eu sobrevivi. Então você é forte e adaptável. Louvado seja Deus. É princípio bíblico. Vamos adiantar aqui, já vou terminar, tá, pastorzão? É porque falaram que deixa eu passar da hora aqui, abro um sapão. E aí eu chego lá em Xerém. É rapidinho. Preste atenção no verso 5, no verso 16. E fez Deus 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar, e fez as... Preste atenção. Tudo isso antes de criar o homem, gente. Antes de criar o homem, ele disse para o homem, céu primeiro, terra. Antes de criar o homem, ele disse, faça tudo durante o dia. Ô gente, eu não sei se você já parou para pensar, o dia começa com noite e termina com dia, ou começa com dia e termina com noite? O dia começa a que horas? No primeiro minuto? Sim ou não? Sim ou não? Você olha para um judeu, vamos pegar aqui o contexto bíblico. O dia dele termina quando o sol e começa... O dia começa à noite. Sim ou não? E termina de dia. A proposta de Deus sempre foi essa: nos tirar das trevas, noite, para a sua maravilhosa luz. A proposta é, sua vida não pode terminar ruim. Ela pode até começar ruim, mas ela tem que terminar boa. Porque os princípios de Deus vão se cumprir na sua vida, quer seu pai tenha feito a coisa certa ou não. O que você vai fazer, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Se nós entendermos isso, agora vem o último ponto. E Deus fez 2 luminares, um para governar e outro para governar, e fez as estrelas. Qual é a mensagem? Se você quer viver uma vida boa aqui, aprenda a ter governo e direção. Lembra quando José sonha, ele vai ser o que do Egito? Ele vai ser o que do Egito? Então ele sonha com o que? Sol, lua e 11 estrelas. O sonho de José dizia para ele, você vai ser governar, porque você sonhou com coisas que foram criadas para estabelecer governo e direção. Você quer viver uma vida boa aqui? Aprenda a governar. Governar quando, pastor? Governar de dia. O que é de dia? Quando as coisas estão boas. Quando você está ganhando, quando você está cheio de dinheiro, andando num carro bom, quando você está emagrecendo, quando botou uma prótese, quando anda e pode fazer viagens, pode ter isso, aquilo, quando você ficou bonita. Sim, porque tem gente que é só as coisas começarem a melhorar, que ele já não governa mais. Ele não tem tempo para vir à igreja, ele trai a esposa, porque agora conseguiu melhorar, ela botou uma prótese e agora arrumou uma amante. É gente que perde o governo quando as coisas melhoram. Tem gente que se melhorar, fica endividado pro resto da vida. Perde o governo. Mas a Bíblia também diz que se ficar de noite,
se perder dinheiro, se perder saúde, se perder amigos, se as coisas ficarem ruins, tem que ter governo. É um sol para governar o dia e uma lua para governar a noite. Quer ter vida boa? Aprenda a ter governo quando? Sempre. E direção. O que guia alguns até a casa onde Jesus nasceu? Dando a direção. Herodes está vivendo o seu aniversário. É dia, tem uma festa. Está tudo bem. Mas ele bebeu um pouco. Quem é Herodes? O governador da Judéia. Uma menina dança para ele. Herodes meio bêbado, sabe o que ele fez? Deu o governo da Judéia na mão da menina. Sabe o que a menina fez? Pediu a cabeça do homem que ele respeitava, que ele tinha como conselheiro, que ele admirava. Marcos 6, 20, está registrado. O que a Bíblia está dizendo é que tem gente que é só melhorar que perde o governo. É só melhorar. Melhorou, perdeu. Tem gente que é só piorar. Vamos lá, o que eu fiz? Eu vendi Jesus por 30 moedas de prata. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou perder o governo, porque escureceu. As pessoas foram embora, me deixaram sozinho. Então me arruma uma corda e uma árvore, porque eu vou me enforcar. Porque tem gente que é só escurecer que perde o governo. O que a Bíblia está dizendo é que os céus podem vir para a terra. E eu vou te falar para vocês, não tenho vida sem problema não. Eu não vendo a ideia de vida perfeita. Mas saiba de uma coisa, eu aprendi a diminuir a margem dos meus erros. Eu entendi que, segundo a Bíblia, no mundo eu teria, mas Jesus disse, eu vim para que tenham e a tenham em... Eu descobri que a vida é abundante e o sofrimento é pontual. Hoje tem gente vivendo sofrimento abundante. E você pode mudar isso. Como, pastor? Eu posso mudar isso colocando o céu primeiro e a terra depois. Eu posso mudar isso trazendo luz para tudo aquilo que eu for fazer. Eu posso mudar isso trazendo estabilidade, solidez para aquilo que eu vou fazer. Eu posso mudar isso criando um negócio sustentável, um casamento sustentável, um ambiente que seja capaz de se reestruturar mesmo diante de adversidades. E eu assumi o controle, o governo da minha vida, o governo daquilo que eu me predisponho a viver, seja dia, seja noite. Governo, direção, sustentabilidade, um ambiente sólido, clareza e céu primeiro e terra depois. Fique de pé nesse momento. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Posso fazer o apelo? Tá. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Talvez por falta de governo, talvez por causa da escuridão, talvez por querer agradar a terra primeiro, talvez por não conseguir criar um ambiente sustentável, você acabou desanimando, se afastando. Eu queria que você entendesse que você foi criado para vencer e não para perder, mas que a vitória está na obediência dos princípios. Eu nem falei de Gênesis 2, só falei de do capítulo 1. Eu nem coloquei aqui na mensagem a criação do bebê, porque é isso que Deus está fazendo. Quando você vai ter um filho, o que você faz? Quartinho, bercinho, fraldinha, tudo. É isso que Deus está fazendo. Eu vou criar um ambiente onde eu vou introduzir meu filho e vou dar a ele as direções, os princípios para ele viver aqui. E quem coloca os princípios em prática vive o extraordinário. Mas eu quero te dar uma oportunidade agora, que eu creio que você não veio aqui à toa. Se hoje você quer voltar para Jesus, se hoje você quer começar com Ele,
uma caminhada. A hora é agora. Para quê, pastor? Para eu organizar a minha vida e botar a minha vida debaixo dos princípios de Deus. Se você deseja isso, eu quero voltar hoje para Jesus, ou recebê-lo pela primeira vez. Eu quero que você levante a sua mão e eu quero orar por você. Todos que querem tomar essa decisão, eu queria que você levantasse. Amém. Quem deseja fazer isso, levante a mão agora, eu quero orar por você. Levante a mão bem alta, eu estou vendo algumas mãos levantadas. Mas pastorzão, eu sei que eu estou com o meu horário aqui. Cadê? Felipe, me orienta aqui, porque eu sou... Posso? Eu posso chamar aqui, pastor? Posso, porque aqui embaixo... Faz o seguinte, eu queria tocar em você. Você que está tomando essa decisão, por favor, saia, suba a escada e vem aqui em cima. Eu quero que a igreja toda veja o que Deus está fazendo. Você vai ver quantas pessoas Deus vai salvar nessa noite. Sai do seu lugar e vem para cá, vem. Aqui, ó. Dá espaço pelas escadas. Sobe aqui. Vamos lá, o pessoal do louvor, me ajuda aí, enquanto eles estão vindo. Vem pra cá. Isso, pode vir pra cá, isso. Vem pra cá, vem. Sai do seu lugar. Se essa é sua noite, não endureça o seu coração. Isso. Chegou a hora de organizar a sua vida. Isso, vem pra cá, vem. Ele está te esperando aqui em cima. Isso, se essa é a sua noite, sai do seu lugar e vem pra cá. O Senhor está te esperando aqui. Isso, campeão, fica aqui. Isso, vem pra cá. Isso, aleluias. Teu é o reino. Isso. Pode vir, passa aqui pra frente. Isso. Essa é sua noite. Não perca essa oportunidade. Isso, vem pra cá. Tem alguém vindo ainda? Sinaliza pra mim, eu espero você. Vem pra cá então. Vamos lá, gente. Vamos a turma do louvor aí. Vambora. Sobe. Vem pra cá. Se essa é a sua noite, você quer receber Jesus, quer mudar a sua vida, isso, vem pra cá, isso. Vem cá, meu irmão. Isso. Tem alguém aqui? Isso. Na terra. Isso, como ela é feita nos céus, isso, no seu casamento, nos seus filhos, nas suas finanças. Faz o seguinte agora. Pega o seu celular aí. Pega seu celular. Pega aí agora. Filma o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Isso. Registra isso. Tira uma foto do que Deus está fazendo aqui. Isso. Isso. Aleluias. Aleluias. Venha teu reino. Venha teu reino. Venha teu reino. Isso. Isso, teu. Isso. Aleluias. Aleluias. Isso. Teu. Isso, vamos lá, gente. Isso. O Salvador está neste lugar. Isso. Teu. Segura um pouquinho. Bom, gente, olha só. A Bíblia diz que quando alguém se arrepende e se converte,
Há uma festa. Há uma festa. Me ajude aí, mais um pouquinho. Se você está com o seu celular, coloque na lanterna agora. Nós vamos terminar. Coloque na lanterna, porque nós vamos fazer barulho de festa. Ipatinga está em festa. Cadê a turma aqui da mídia? Isso. Pega aí, campeão. O que Deus está fazendo neste lugar, nessa noite. Faz barulho, Ipatinga! Aleluias! Sua vida muda hoje. Muda aqui e muda agora. O culto vai acabar. Pastor Antônio não pode ir com vocês. Pastor Felipe não pode ir com vocês. Eu não posso ir com vocês. Mas você hoje não vai sozinho. Aleluias, 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 aleluias. Pastor Antônio Carlos, vem para cá, querido. Vem cá. Segura aqui na minha mão aqui. Isso. Ô, gente, eu lembro quando começaram a falar sobre esse espaço. E hoje nós estamos aqui. Porque Deus já tinha visto isso há anos atrás. Mas... Então vamos lá, Ipatinga. Vamos lá. Ele vai orar já já. Mas olha, se o céu está em festa, Ipatinga também está. Mais uma vez, vamos lá. Faz barulho, Ipatinga! Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês. 2 Crônicas, capítulo de número 28. 2 Crônicas, capítulo 28, verso 1 e 2, primeiro, ok? Depois nós vamos dar uma olhadinha, já quase no finalzinho do capítulo, amém? Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas aos Baalins. Esses são os 2 primeiros versículos. Verso de número 21. Porque Acais pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes, e os deu ao rei da Síria. Porém isso não lhe serviu de nada. Verso 23. Foram a sua ruína e de todo Israel. 24. A casa juntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços, e fechou os portões da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos em Jerusalém. Verso 25. Em cada cidade de Judá, construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Verso 27. Acais morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu li sobre Acais, mas na verdade eu vou falar com vocês sobre Ezequias. Mas eu preciso que você entenda o ambiente cujo qual Ezequias cresceu. Que tipo de pai ele tinha, que tipo de lar ele tinha. Meu intuito hoje é livrar as pessoas das vitimizações.
é fazer com que as pessoas sejam capazes de se tornarem vencedoras, mesmo vivendo em lares caóticos. Somos especialistas em dar conselhos de positividade, de retomada, de ascensão, certo? Para outras pessoas. Mas quando chega a hora de fazermos isso para nós mesmos, temos muita dificuldade. Você viu que Acais começa a reinar novo, 20 anos de idade, 16 anos reina em Judá, certo? O reino do sul, e ele não faz o que é correto. Por causa disso, ele começa a enfrentar batalhas contra nações vizinhas. Por quê? Porque há um intuito dessas nações de se apoderar do território que Deus deu para seu povo. É importante nós entendermos que as nações que cercam Israel, elas não estão atacando Israel por causa de demônios. Elas não estão atacando Israel por causa do inferno. Não, elas estão atacando Israel por causa da água. Elas estão atacando Israel por causa de recursos hídricos e terras férteis. Entendeu? Elas não acreditam no Deus de Israel. Não tem isso. Israel está sendo atacada por quê? Porque o que ela tem é bom. O que Deus entregou para ela é produtivo. E por causa disso, as nações que não têm isso, certo? Aquelas que estão ao redor de Israel, querem as águas que passam no seu território. Querem tomar posse daquelas terras poucas, é verdade, mas basicamente únicas, onde as coisas conseguem nascer com facilidade, produzir com facilidade. Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender que Israel vai precisar de proteção. Israel vai precisar de cuidados, porque o que ela tem é precioso, o que ela tem é bom, entendeu? O que ela tem traz o interesse de outros reinos, para que eles possam possuir. É por isso que Israel é atacada tantas vezes, porque quer assírios, babilônicos, persas, todo mundo queria os recursos até hoje. Os confrontos com Golã, com as colinas, certo? Qual é o interesse? A água, os recursos. Mas o que eu quero que você entenda é que nesse ambiente que Acais está criando, Ezequias está crescendo. Nesse ambiente que Acais está administrando, Ezequias está vendo tudo isso. E o que Ezequias vê não é bom. O que Ezequias vê traumatiza. O que Ezequias vê traz revolta. O que Ezequias vê traz humilhação. São invasões sobre invasões. Idolatria se estabelecendo por todos os lugares. Acais está confuso. Ele não sabe o que fazer. Ele está vendo nações pagãs serem vitoriosas. Então o que ele está pensando? Provavelmente o Deus dessas nações, ele é poderoso. Então eu vou fazer altares para eles. Aqui, isso não é diferente hoje, gente. Pare para pensar. Você já tentou, muitas vezes, em outros lugares, a cura, a solução para o seu problema, e você não encontrou o que você fez? Às vezes passou pelo espiritismo, passou pelo ateísmo, passou pelo catolicismo, talvez você passou por muitos lugares, certo? Às vezes passou por um consultório de o hospital. O que você está fazendo? Você está buscando um lugar onde você tenha êxito, sucesso. É isso. Eu não posso dizer que o interesse de Acais era maligno. Eu não posso. O que eu posso te dizer é que ele era alguém que está tentando resolver o problema da forma errada, mas está tentando resolver o problema. Quantas vezes nós não fizemos isso? Uma sociedade com alguém porque não tínhamos o recurso.
Quantas vezes, buscando soluções, com boas intenções, fracassamos? O problema não é isso. O problema é esse garoto que está crescendo tudo, vendo tudo isso. O problema é Ezequias, que ano após ano vê aquelas nações invadirem, matar os homens, estuprar as mulheres, levar os recursos. Então esse garoto vive num ambiente que nós gostamos muito de apresentá-lo. Quando esboçamos comportamentos, quando temos resultados negativos. Então meu comportamento é porque meu pai me batia, é porque eu fui abandonado, é porque as coisas aconteciam assim, é porque alguém me perseguiu. Se olharmos para Ezequias, vamos encontrar nele muitos argumentos para justificar seu fracasso, seu comportamento incorreto, mas ele não tem. Ezequias é alguém, nós vamos já olhar, porque a história dele não aparece no capítulo 28, ela se inicia no capítulo 29. Então eu não sei onde você cresceu, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Eu não sei se você teve pai, eu não sei se você teve mãe, eu não sei se você teve um lar organizado, eu não sei se você teve uma economia certinha, eu não sei se você viveu, certo, num ambiente cristão ou não. Eu não sei se você viveu no orfanato, eu não sei se te traíram, se te deram, se te abusaram de você, eu não sei. Eu só entendo uma coisa, eu não estou aqui para alimentar passado que possa impedir você de construir um futuro sensacional. Essa não é a minha função. A minha função é dizer a você, seja qual for o seu passado, por pior que ele tenha, que ele seja, ou que ele foi, certo? Ele não foi capaz de destruir você. Isso significa que há uma chance de você vencer. Posso ouvir um amém? Então não interessa. E não interessa se esse passado seu foi ontem, semana passada, ano passado, ou há 30, 40 anos atrás. Qualquer justificativa forte o suficiente, certo? Para justificar o seu fracasso, deixa eu te lembrar, ele ainda continua sendo fracasso. Então arrume uma justificativa para seu futuro. É assim que funciona. Tá certo? Pare de olhar somente o momento dos vitoriosos e observe a história dos vitoriosos. Porque a maioria dos vitoriosos, quase todos eles, tiveram momentos de derrota, que conseguiram sobreviver. Então nós vamos para o capítulo 29. Porque Acais morre, no último versículo que lemos. Acais morreu, foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não dos... Eu não sei porque ele não foi sepultado no túmulo dos reis. Eu confesso a você que não sei, mas é uma boa informação que nem todas as pessoas que morrem ficam bonzinho. Porque o cara me parece que foi tão ruim que até os defuntos não estavam muito afim da companhia dele. Tá certo? Mas está aí, ó, não foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel. Ezequias, seu filho, reinou em seu... Verso 1 do capítulo 29. Vamos lá. Isso. Não, é aí mesmo. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de... Eu gosto disso, por quê? Porque não era para esse texto falar assim. Seguindo o padrão da Bíblia, era para o texto falar quem era seu pai e não quem era sua mãe. Tá certo? O texto seguinte terminou dizendo: Acais morreu, não sepultaram no túmulo dos reis, e Ezequias, seu filho, assume o trono. O verso seguinte, que é esse, certo? Diz que ele tem 25 anos de idade, reina 29
9 anos, certo? E fala o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. O texto seguinte coloca: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Preste atenção. Nós vamos ver que as referências de Ezequias, elas são fundamentais. Sua mãe está presente, me parece ter uma presença expressiva e significativa. Ezequias resolve rejeitar a influência, certo, de Acais e pegar como influência Davi sobre si. Davi está no passado de Ezequias, como as derrotas de seu pai também está, ou estão. O exemplo de Davi vem bem antes. O que me, pelo menos, estimula a especular. Se você conhece um pouquinho a história do povo, até determinado tempo era uma obrigação muito forte da mãe manter a cultura e estabelecer o ensinamento do filho. E se formos a Provérbios, a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar. Viviam de uma tradição oral e não de literatura, o que indica que provavelmente Abia, que era filha de um sacerdote Zacarias, certo? Ela ensinava a esse garoto valores e princípios que eram bem diferentes do que ele está observando no governo de seu pai. As alianças de seu pai são complicadas, os resultados de seus pais é negativo, humilhação, invasão. É o que está acontecendo. Provavelmente muitas decisões de Acais em dar utensílios, primeiro da casa dos nobres, depois os recursos se esvaiu, primeiro ele perde os recursos do povo, depois da casa dos príncipes, depois do templo do Senhor. E volto a dizer a você, para mim, as intenções de Ezequias não são ruins. De Acais, perdão. O que ele está fazendo, provavelmente, é tentando manter a sua família viva. Ele está tomando decisões erradas. Tá certo? Talvez porque lhe faltavam opções, ainda que não faltasse, mas na cabeça dele. Ele destrói tudo e agora Ezequias assume o trono. Mas é importante que nós consigamos olhar para algumas coisas, como o verso 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Olhe para mim. Ezequias assume o governo. No primeiro mês, nos primeiros dias do mês, do primeiro ano de seu reinado, ele vai tomar algumas providências. Preste atenção. Assumiu o governo, ele toma providência no início. Ok? Então, ele precisa mudar tudo aquilo. Ele precisa tirar o reino que agora é dele, e não é mais de Acais. Acais morreu. Acais está morto. Quem foi que abusou de você? Quem foi que criou problema para você? Quem foi que aprisionou você? Quem foi que traumatizou você? Você vai continuar querendo viver com isso? Com essas desculpas que não te levam a lugar nenhum? Eu sei que elas são muitas. E eu sei provavelmente que alguém que muitas vezes te traumatizou, nem intenção tinha de fazê-lo. Talvez repetir um comportamento cujo qual recebeu sobre si. Mas agora ele está lá. E ele diz: eu vou mudar isso. Chega, eu vou mudar isso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha nação. Eu não quero. Eu não vou ser reconhecido como um alcoólatra. Eu não vou ser reconhecido
e rotulado com esse rótulo que esteve sobre alguém do meu passado, ou está até sobre hoje, sobre alguém da minha família. Ele resolveu, ele está decidido, mas sua decisão não é morosa, não é demorada. No primeiro ano, no primeiro mês, nos primeiros dias do mês, sabe o que ele fez? O que ele quer é liberdade. Ele está debaixo do domínio da Assíria. É isso. Ele é dominado por uma outra nação. É assim que funciona. Pastor, mas ele não pode reagir? Não. Ele não pode reagir. Não havia uma escola, ou melhor, uma fábrica de arma para ele comprar material bélico. Não havia uma estrutura para ele, para conseguir uma revolta. E não era só uma revolta. O que ele precisaria era de uma proteção. Algo que lhe deixasse seguro. E não apenas contra os assírios, mas contra todos os povos. Ele não tinha como fazer isso. Não havia. Não havia como. Você vê o problema que a Europa está enfrentando agora. Porque sempre contaram com a proteção da América do Norte, dos Estados Unidos da América. Até que os Estados Unidos da América disseram: nós não vamos mais botar dinheiro para proteger vocês, porque nós estamos precisando de recursos para proteger a nós mesmos. E agora está lá. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Então só tem um caminho para Ezequias: o Senhor. E é para lá que ele vai. No primeiro ano, no primeiro mês, nos primeiros dias do mês, abriu a casa, as portas da casa, acendeu as lâmpadas, queimou incenso, chamou os sacerdotes e diz: ajuntai-vos hoje, santificai-vos e santificai a casa do Senhor. Tire da casa do Senhor toda a imundícia, tira tudo. Tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar todos os ídolos, todo lugar de adoração que não seja ao Deus de Israel, quebra, taca fogo, derruba, acabou. Não tem mais lugar nessa nação para um outro Deus que não seja o Deus que pode me proteger, o Deus que pode me salvar. Porque se Deus voltar, por quê? Ele está falando de quê? Ele está falando do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está falando de um Deus que abre rio, abre mar, envia pragas. Um Deus que faz o inimigo se voltar contra o outro e o exército não precisar pelejar. Me parece que Ezequias sabe quem é Deus. Então ele não está precisando de um AK. Ele não está precisando de uma metralhadora, de um míssil. Ele está precisando da presença de Deus, porque Deus é mais poderoso do que tudo isso. É isso. E é isso que ele está fazendo. Restabelecendo toda essa estrutura. Estruturado, ele começa a celebrar o culto ao Senhor. Fim da idolatria. Acabou. Não tem mais. Está tudo certo? Porém, com toda essa postura, Ezequias começa a enfrentar algumas situações. Mas ele agora, resistindo a isso, celebra a Páscoa. Chama todas as tribos para celebrarem a Páscoa. E agora, aquele povo vai lembrar do Deus que libertou o povo do Senhor, que são eles, do cativeiro. E mais do que libertos, saíram ricos às custas dos despojos dos egípcios. Ele pede uma oferta para reestruturar. Depois você vê todo o sacrifício que é feito
durante o culto. A adoração que é feita. Você vai ver os animais passando, ou melhor, sendo entregues. E você vai ver as pessoas passando, colocando a mão sobre a cabeça do animal e transferindo, certo? O pecado para aquele animal que ia ser morto. Era assim que funcionava. Ezequias está tomando todas as decisões. Tudo certinho. Onde? No mundo espiritual. Tudo que Ezequias faz é para cima. É para lá. Por quê? Porque só de lá pode vir solução para ele. Se para você dá para vir solução da terra, não peça aos céus, faça. Entendeu? Agora, se da terra não tem solução para o seu casamento, para a sua saúde, para as suas finanças, para a sua vida com Deus, esquece a terra e vá para o céu, porque lá tem recurso. Você está entendendo? Lá tem recurso para o seu filho, lá tem recurso para o seu casamento, lá tem recurso para os seus negócios, lá tem recurso para o seu ministério, lá tem recurso. Tudo o que Ezequias está fazendo é para lá. Sabe o que Judá tem? Uma igreja funcionando, um templo queimando incenso, sacerdotes sacrificando ao Senhor. E é isso. Não tem muita coisa além disso não, gente. Mas o capítulo 31, o verso 1, coloca por favor. 31, 1. Acabando tudo isso, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Azerá, derrubaram os lugares altos e os lugares em todo, vamos lá, em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois, todos os filhos de Israel voltaram para as suas cidades, cada um para a sua. Acabou a idolatria. Acabou. Resultado, você não está vendo nenhum. Que mudança é essa, pastor? Essa é uma mudança interna. Ninguém está vendo. Nenhum inimigo de Israel está vendo isso. Eles não sabem disso. Porque a mudança precisa ser interna. Ela é sua. Quer choramingar por suas dores? Quer choramingar por suas perdas? Quer achar culpado para tudo? Quer achar desculpa para tudo? É isso que você quer? Faça. Eu só vou te dar uma notícia extremamente desagradável. Enquanto você está arrumando desculpa para o seu fracasso, tem gente vencendo. Tem gente rompendo. Tem gente indo. Tem gente fazendo. E pronto. É assim que funciona. A mudança é interna, está tudo lá, funcionando, chamou a turma, celebrou a Páscoa, falou, aqui não tem mais idolatria. Acabou. Acabou. Quando isso acontece, inevitavelmente, ele arruma um problema mais sério do que você possa imaginar. O problema dele agora é nada mais, nada menos contra o Todo-Poderoso Senaqueribe, o rei da Síria. É esse cara. Esse cara vai ser o grande problema de Ezequias agora. Versículo 1 do capítulo 32. Coloca o 1 do 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Preste atenção. Ezequias para de pagar tributo. Ezequias taca fogo e derruba a idolatria.
pega Judá e diz: a partir de hoje vocês só adoram a um Deus, o nosso Deus. E não vão pagar mais nada, acabou. Mas quem é que vai te proteger, Ezequias? Quem é que vai agir em seu favor? Quem é que vai entrar com providência a seu respeito? Quem? Quem é que vai te proteger quando você dizimar? Quem é que vai te proteger quando você resolver ser fiel? Quem é? Quem é que vai pagar as suas contas? Porque o dinheiro não dá. Quem é? Pare para pensar. Quem é que vai mudar seu marido se você parar de reclamar? Se ele não muda com reclamação, imagina se você parar de falar. Quem é que vai mudar seu filho? Hein? Quem é que vai salvar sua casa? Quem é? Pare para pensar. Será que essa conta vai fechar se você não continuar sonegando impostos? Quem é que segura a sua empresa? Pare para pensar. É assim que funciona. A história se repete, só que no modelo um pouco diferente. Ezequias está agora ali, vivendo tudo isso. Depois dessa fidelidade, depois de tudo que ele fez, o Senaqueribe, certo? Imagine, vamos imaginar que agora o Brasil, numa guerra, sendo cercado pelos navios e por todas as estruturas, certo? Dos Estados Unidos da América. Você acha que a gente dura uma guerra quantos dias? Com os soldados que nós temos, que não tem comida no quartel. Pensa. Está arriscado a mulher do nosso país ser mais perigosa? Sangue de Jesus tem poder. Pare para pensar. É isso que está acontecendo ali. Senaqueribe veio, cerca, invadiu Judá, sitiou, ele não invadiu. Invadiu o território, mas não o ambiente. Ele cerca e monta um estado de sítio. Ninguém entra, ninguém sai. É só uma questão de tempo até os recursos terminarem. Sim ou não? Claro que sim. Mas Senaqueribe não sabe de uma coisa. O que ele não sabe? Que Ezequias não é Acais. A vida só está querendo saber se você é igual sua mãe. A vida só está querendo saber se você é igual ao seu pai. A vida está buscando saber se o estrago que te fizeram é suficiente para ter acabado com toda a sua resistência e poder de reação. É isso que ela está testando. Ela está fazendo isso. E se for, ela vai continuar usando isso contra você. Se não, ela vai mudar de estratégia. Eu já preguei isso aqui. Um leão foi suficiente para matar Davi? Não. Então manda um urso. Não é suficiente? Manda um gigante. Não é suficiente? Manda um rei. Não é suficiente? Manda uma mulher nua. Que o diabo só vai fazendo isso. À medida que você demonstra força numa área, ele descobre que precisa mandar algo mais. Por isso que a Bíblia diz que o cristão vive de glória em glória, de fé em fé, porque a fé de amanhã precisa ser maior do que a de hoje, que a glória que Deus vai enviar para você amanhã vai ser maior do que a de hoje, porque quando o diabo aumentar a potência do ataque, Deus aumenta a potência da resistência. Você consegue entender? É assim que funciona. Então, o que Senaqueribe não sabe é que Acais não é, ou melhor, que Ezequias não é Acais. Porque se Ezequias cresce, criado por Acais, vendo derrota, Senaqueribe cresce aos pés de Tiglade, vendo vitória. Se tinha um cara que sabia o material que tinha na mão e que era uma nação vencedora, esse alguém era?
Senaqueribe. Você já notou por que casais têm tanta dificuldade quando vai viver juntos? Um dos motivos é a cultura cuja qual eles foram criados e treinados. Às vezes um é otimista pra caramba, por quê? Porque foi criado num lar de otimismo, de avanço, de conquista, certo? Aí casa com outro que tudo vai dar errado, puxa tudo para trás. Alguém se identifica com isso? Lá em casa a gente vive quase isso. Essa aí é para frente. Vamos embora, Cláudio! A casa está pegando fogo, que ela quer fazer um churrasco. E eu falo, como é que nós vamos refazer? Eu só fui treinado, tudo. A primeira coisa que eu vejo é o lado negativo. E olha que eu sou para frente. Certo? Mas é assim. Então você observa. Senaqueribe não sabe quem é Ezequias. Fala assim comigo, Ezequias não é Acais. Fala assim, eu sou igualzinho ao Ezequias. Isso aí. Vamos para o texto? Olha que texto bonito, olha. Eu vou ler, que eu gosto da fofoca, quer ver? Aí eu quero ler. Quer ver? É uma cartinha. A partir do verso 9, coloca aí. Eu vou ler para caramba, mas já estou terminando. A partir do verso 9. 32:9. Isso. Depois disso, quando Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, ele enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo, olha o que ele disse numa cartinha. Assim diz Senaqueribe, rei da... Em que vocês que estão aí que está, olha só, vamos lá, vamos ler. Por acaso, não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, certo? Dizendo a Judá e a Jerusalém, diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar incenso. Bota lá, irmão. Vamos embora, me ajuda aí. Vocês não sabem que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras? Diga assim, eu não sou os outros. Isso aí. Lembra da sua mãe falando com você? Fulano foi. O que a sua mãe falava? Você não é fulano. Entendeu? Fulano não é meu filho. Deus está mandando te dizer isso. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Você está entendendo? Pare! Entendeu? Pare de ser cabeça dura. Olha o que o Ezequias falou. Isso tudo numa carta. Certo? Você não sabe o que fizemos. Meus pais fizemos com todos os povos das outras terras. Será que os deuses daquelas terras puderam, de alguma forma, livrar seu país das minhas? Verso seguinte. De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas? Então, como Deus de vocês será capaz... Abusado. Será capaz de livrá-lo das minhas mãos? Vamos embora, irmão. Porquanto, não deixe agora que Ezequias os... E nem nos incite assim. Não acredite, porque nenhum de nação, de reino, foi capaz de livrar o seu povo das minhas, nem das mãos dos meus, muito menos o Deus será capaz de livrá-lo das minhas. O sangue de Jesus. Abusado, sim ou não? Mas ele fala a verdade? Sim ou não? Sim ou não? Isso, a verdade ele fala. Que verso? Estamos no 15? Deixa eu ver aqui. 16.
Vamos para o 17, que agora piora. Bota o 17, santo. Senaqueribe escreveu também cartas para fazer o quê? Até o versículo 15 ele estava falando mal de quem? Do Ezequias. Não deixe Ezequias enganar você. Ezequias é abusado. Vou arrebentar vocês. Mas no 17, blasfemar do Deus e para falar contra, assim como os outros deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas, assim também o Deus de Ezequias não livrará. Esse cara é doido. Bota 18. Os servos gritaram bem alto em hebraico o quê? Ao povo de Jerusalém que estava sob a muralha para atemorizar e os perturbar para tomar a cidade. Vamos embora. Você não lê em casa, eu leio aqui. Falaram do Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obra das mãos de... Agora preste atenção no 20. Então, fala assim comigo, então, isso, aí o negócio muda. Então, o rei Ezequias e o profeta, filho de oraram por causa e clamaram ao Acaz clamava ao rei da Síria, a homens. Ezequias clamou junto com Isaías. Agora vamos aqui, que agora eu vou fazer uma colocação minha. Faz de conta que eu sou Ezequias. Você, Isaías. Eu falo, Isaías, chega aí. Rapaz, Senaqueribe jogou pesado. Falou que vai arrebentar nós tudo. E arrebenta mesmo, porque ele está com um exército todo lá, né? Cercou a gente aqui, é só uma questão de tempo até a gente não ter mais água e não ter. Então o que nós vamos fazer? Vamos falar com o chefe dos crentes. Vamos clamar ao céu, contar tudinho para o Senhor. Ele já sabe, mas nós vamos fofocar assim mesmo. Aí imagina agora o Zequias orando, assim, ó, assim, mais ou menos assim, ó. Senhor, o senhor está vendo o Senaqueribe aí? Está nervoso ele, viu? O pai dele venceu o papai, mas papai morreu. Quem está aqui agora sou eu. E eu acendi as lâmpadas que papai apagou. Não tinha nem fumacinha saindo, agora tem. Os sacerdotes estão tudo de branquinho, celebrei a Páscoa. Oferta, sacrifício. E agora o senhor viu a carta que ele escreveu? O que ele falou de mim eu nem ligo, Senhor. Mas se eu sou o Senhor, ninguém fala assim, não. De mim fala, porque eu não sou Deus. Agora, se eu sou o Senhor, o senhor podia mandar 20 pragas. 10 é pouca para esse infeliz, não é? Ele vai orar. Orar para quem? Orar para quem? O Senhor. Por quê? Para Ezequias não basta uma vitória. Gente, você não está entendendo. Ele não tem que vencer Senaqueribe. Ele tem que vencer a fama de ser perdedor. Você já ouviu falar que um abismo chama outro abismo? Sim ou não? Isso. Então uma vitória chama... Então, quem aqui já brincou de carniça? Levanta a mão, a turma da carniça. Qual era a frase da carniça? Quando todo mundo... Você já notou que quando você tem, os outros não querem te cobrar? E quando você não tem, o pessoal te cobra até o que você não pode pagar? Não dá uma raiva? Sim ou não? Quando nós olhamos para isso, não é vencer Senaqueribe. É vencer a fama de ser alguém perder, que não chega a lugar, que começa e nunca... Isso! Está na hora de vencermos isso. Então ele fala, Usaías com Ezequias, clamaram está ali. Sim ou não? Clamaram ao. Então fala para quem do seu lado, pare de contar a sua história para os outros e fale com quem resolve. Isso.
Porque a decisão de mudar foi de quem? Do Eze? Foi ou não foi dele? Isso não está acontecendo por acaso, não. Dá para botar o verso 10? Volta no 10, depois a gente volta o 20. Isso. Não, é do verso... é do capítulo 29. Eu esqueci de te dizer o capítulo. Depois a gente volta para o 32, 20. 29, 10. Eu acho que é por aí. 2 Crônicas 29, 10. Bota o texto. Vou chamar o Ministério de Louvor. Eles cantam. É porque o computador é complicadinho. Agora estou a fazer o quê? Com quem? Que é Deus de onde? Para que o... Lê de novo agora. Agora eu estou. Você sabe quem está dizendo esse texto? Ezequias. Ezequias está dizendo o quê? Eu estou resolvido. Lembra de Josué? Vocês eu não sei, porque a minha decisão não depende da de vocês. Uma coisa eu sei, eu e a minha casa serviremos. Isso, a decisão é sua, é dele. Agora, estou resolvido a fazer uma aliança com Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Ele resolveu e pronto. Agora volta o 32, 21. E o 20 nós já lemos. Isso, agora foi. Ele entrou no templo do seu... Oxe. Eu, hein? O inimigo. Achei que o Senaqueribe estava aqui. O Zequias estava orando, sim ou não? Sim ou não? Orando ao? E do céu vem o quê? Vem o quê? Resposta. Amém? E o Senhor enviou? Isso. Primeiro eu queria que você encarasse ali o numeral 1. Enviou quantos anjos? A cidade está toda. E quantos anjos Deus envia? Um anjo. O que o seu problema é para você não é o que é para Deus. Um anjinho. Olha lá. Anjo. Nem foi 2. Eu lembro dos pregadores esquisitos. Senhor, estamos nesse culto. Eu peço agora, envie 5 anjos. Vai dar congestionamento de anjo, não é verdade? Um anjo. Um anjo. Isso eu faço questão para você, quando você entender o poder do nosso Deus. Estilo Matrix. John Wick. O protetor. Deus enviou que todos os homens, os chefes e os príncipes do arraial da... Quantos anjos? Matou todo valente, não matou covarde. Só matou valente. Já expliquei isso aqui. O anjo chegava e foi lá. O valente encarava, morria. E o covarde, ó, saia correndo. Por quê? Porque não é para vencer. Essa batalha aqui é diferente da de Josué, os gibeonitas. Essa batalha aqui tem que matar um pouco, mas não pode matar tudo. Por quê? Porque não é para destruir o inimigo inteiro. É para levar mensagem, o WhatsApp.
Os caras que vão correndo para levar a informação, Wi-Fi. Você está entendendo? Os caras vão correndo. E aí chega lá, depois você lê, que eu já estou acabando. Chega lá, devia estar descansado assim. Quase que eu morri, maluco. Caraca, fui lutar lá com o tal do pessoal lá do Judá. O Acai morreu. O maluco do filho dele, rapaz. Faz umas conexões com o profeta. Clama o céu. Rapaz, os caras não têm exército, não tem soldado, não tem arma, eles têm anjo. Um anjo só. Eu imagino os inimigos perguntando. Um anjo, amigo, fala sério. E os caras respondendo, irmão, se tem dois, eu não saio vivo. Enquanto o anjo estava atacando a ala norte, eu fui para sul. Você está rindo? Um anjo, está lá, ó. E este, sabe quem é este? Este, Senaque, com o rosto coberto de, voltou para a sua? Presta atenção, quem é que morreu? Todos os? Então por que Senaqueribe não morreu? Porque era covarde. Voltou, entrou no templo do seu, e os seus próprios filhos, ali o mataram agora que vem, ó, prepara, hein, gente, versículo agora, bota aí, irmão. Assim o Senhor livrou, e os moradores das mãos de rei, e de todos, deu-lhe paz de todos. Então não foi só vencer, a notícia do anjo espalhou. Vamos lá contra Israel. Mas tem exército, não. Eles têm anjo. O matador lá do Matrix. O exterminador do futuro. Olha só. Agora que é legal. Muitos não, eu faço questão que você leia devagar para você interpretar o texto. Muitos traziam os presentes ao... Quem é o Senhor? Não. Interpreta. O Senhor é o chefe de quem? Do anjo. Então os caras trazem os presentes ao Senhor. Sim ou não? Que é quem manda mais e coisas porque Ezequias é fechamento com